muito bem-vindos! Edição super especial do nosso podcast, gravado diretamente no Constru Summit, repleto de convidados e de conteúdos de primeira. Obrigado por estar aqui com a gente. O papo hoje é super importante no que se refere ao desenvolvimento do segmento da construção como um todo no Brasil. Um convidado de peso aqui, Marcos Caielli, diretor de novos negócios imobiliários da Peretec, uma empresa B3. Falei certinho? Certinho, é isso aí. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Caielli. Obrigado, Caielli, Guilherme. Pros íntimos, Caielli. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Conte, diretor de estratégia da Softplan para a indústria da construção, e hoje o nosso papo é sobre funding. Um segmento altamente demandante, altamente exposto a capital como a construção civil. Logicamente, esse é sempre um tema central das conversas relevantes sobre o segmento. E, logicamente, a gente traz aqui um convidado para nos ajudar a explorar um pouco mais desse tema. A gente vê um Brasil com um déficit imobiliário na casa de 7 milhões de unidades, né, Caielli? Muito a ser feito, muito a ser construído ainda. Um segmento que avança a passos largos, felizmente, mas ainda sofre muito quando a gente fala de captação de dinheiro para fomento ao desenvolvimento do negócio. Temos visto surgir fintechs, a gente vê o mercado de capitais se consolidando no Brasil, né? Se tornando gente grande, gente séria, se organizando. Mas no frigir dos ovos, a gente vê que a imensa maioria do mercado ainda fica no arroz com feijão, que é o plano empresário. O papel fundamental dos grandes bancos, né, no fomento à produção no cenário brasileiro da incorporação, mas existe vida fora disso, né, Caielli? A gente vê que à medida que o mercado de capitais vai ganhando maturidade, novas alternativas começam a vir para a mesa, e a ideia do nosso papo aqui hoje é explorar isso um pouquinho mais. Então, Caielli, conta para a gente como que a gente vai conseguir dar esse próximo passo, né? Ou seja, o que está vindo por aí quando a gente fala de acesso a funding para o mercado de incorporação? Vamos lá, excelente pergunta. Antes de mais nada, agradecer o convite, parabenizar pelo evento. Quem está nos assistindo, que não pôde estar aqui ao vivo, recomendo fortemente que venha na próxima edição. Com certeza nós estaremos aqui novamente. Acho que a palavra do momento agora na incorporação imobiliária é funding, é acesso a funding. Você comentou um pouco do plano empresário, embora sejam números difíceis de se chegar e de se calcular, nossas estimativas é de que a quantidade de incorporadoras que hoje têm acesso a plano empresário é em torno de 8% delas. Então nós estamos falando aí de 92% do mercado sem acesso a esse tipo de funding. A gente também viu, nós separamos, né? A gente fala de funding de mercado e funding regulatório. Os fundos regulatórios são os fundos ligados ao SBPE, poupança, e ao FGTS, e o funding de mercado ligados aí ao CRI, LIG, LCI, FI. A gente já viu de 2021 para 2022, em 2021 a participação do funding de mercado no funding total da incorporação foi 25%. Em 2022 foi 40%. Então esse número está crescendo. E esse número é especificamente do fomento à produção. Fomento à produção. Perfeito. Então esse número está crescendo. Um outro número interessantíssimo para o setor. A quantidade de investidores, pessoa física da Bolsa, que investe de alguma forma em papéis lastreados em recebíveis imobiliários, nos últimos 5 anos foi de 208 mil investidores para pouco mais de 2 milhões agora. Então a gente entende que o funding de mercado começa a se consolidar, estamos atraindo novos investidores, porém a gente tem uma lição de casa muito grande para fazer agora, né? Neste exato momento. O que é a lição de casa? É organizar esse mercado. Nós, na B3, nós temos todo o mercado de capitais, fundos, todos são clientes da casa e estão lá no dia a dia conosco. Então nós temos conversado muito com os fundos específicos que investem em imobiliário, com os maiores deles. O que a gente tem ouvido de todos, que é uma notícia muito boa para o setor, é de que eles têm mais recursos para colocar no setor do que eles conseguem colocar. Aí vem lá a pergunta, o que está impedindo? Tem duas coisas que estão impedindo. Eu vou tirar fora análises macroeconômicas,
porque taxas de juros flutuam, tem um produto que vai ficar mais atrativo no momento. Tirando isso de lado, quais são as principais dores que os investidores têm ao olhar para a incorporação imobiliária? A primeira delas, chegar no projeto. Tem uma dificuldade enorme de se chegar no projeto, de se chegar na incorporadora. Segunda dor, uma vez que se chega no projeto, um processo rápido leva 180 dias para se avaliar quem é aquela incorporadora, como é que está essa incorporação, esse projeto específico dela, como é que estão os recebíveis em termos de formalização, em termos financeiros, em termos se o saldo está sendo cumprido com o compromisso que foi assinado, enfim. Então ela é uma operação que leva muito tempo e ela é cara. Eu costumo dizer que para se fazer algum tipo de estruturação de operação tem um back-office muito grande para ser processado pelo fundo. O que nós estamos fazendo com o Block, que a gente chama Block além do regulatório, eu acho que o Block nasceu com uma missão específica regulatória ligada ao plano empresário, em que esses recebíveis imobiliários têm que estar registrados numa das registradoras, mas ele também transformou o recebível imobiliário em um ativo financeiro. Quando ele fez isso, o papel recebível imobiliário ele mudou de liga, ele saiu da Série B e foi para a Série A, em termos de como ele é visto pelo mercado, como ele é visto pelo mercado de capitais. Então isso é uma das melhores coisas que poderia ter acontecido. Nosso papel agora é justamente organizar isso. Então o que a gente está falando aqui do nosso bloco, além do regulatório, nós estamos trazendo os projetos das incorporadoras que não têm funding para que eles estejam no bloco e sendo acompanhados por quem tem funding para investir. E essas posições atualizadas vão fazer com que esse ciclo de decisão do investimento seja muito reduzido e que o custo seja muito reduzido. Então, eu costumo dizer que a gente vai dar uma fluidez operacional muito maior para esses papéis. Esse é o grande objetivo. Então, o que é organizar o setor? Não significa que as incorporadoras são desorganizadas. Não, individualmente elas são organizadas. Coletivamente, esses papéis não estão organizados. Então, não existe uma padronização. Para ele ser um ativo financeiro, ele tem que ter algumas cláusulas específicas, enfim, tem algum cuidado com a governança disso, que a gente vai estar passando isso para o mercado, para que ele se enquadre como um ativo financeiro e a gente possa liberar também a criatividade do mercado em cima desses papéis. Então, hoje, como as operações são mais tradicionais, até pela... Eu costumo dizer que essa operação ela anda muito aos trancos e solavancos. Né? Então, você origina uma carteira, quando você vai vender essa carteira, vai ter que ser feito um back-office grande para entender como é que está essa carteira. Se quem comprou essa carteira ficou 2, 3 anos com ela e vendeu, tudo vai se repetir. A ideia aqui é termos uma continuidade de processos e tornar, primeiro, esse mercado primário muito eficiente. E a partir do momento que o mercado primário ele é eficiente, a gente destrava o mercado secundário. Como é que funciona o mecanismo de funding em outros lugares que não tem o funding regulatório? É a combinação de mercado primário eficiente e mercado secundário andando. Esses papéis, principalmente no mercado americano, no mercado europeu, eles são muito bem vistos por fundos de pensão. Por quê? Porque eles são compromissos de longo prazo com uma garantia. Lastreados num ativo que é um imóvel, então não tem garantia, né? Então, a grande desafio nesse momento é a organização do mercado. A gente começa pelos recebíveis. A gente também está começando a disseminar para as incorporadoras algumas boas práticas de governança do próprio negócio deles. Aí eu costumo dizer, né, eu falo para o incorporador, para de pensar como incorporador, pensa como investidor. Um investidor olhando para você. Legal. Né? Esse é um gancho legal, Kaeli. Você falou antes, né? As incorporadoras isoladamente são organizadas, é quando a gente coloca todo mundo num bolo aqui, como cada um tem um padrão de organização, a gente desorganiza. Mas a minha pergunta, linkado com a tua última fala, e para o incorporador pequeno que começa a querer se profissionalizar, fala assim, cara, eu quero ser um pequeno que pensa como grande, né? A gente sabe, a gente está num mercado aí, 80 e tantos % das empresas de construção e incorporação no Brasil são de pequeno porte, né? Mas a gente vê uma busca por profissionalização muito grande. Então, antes da gente voltar para o mercado, eu queria ficar um pouco na incorporadora, assim, Kaeli,
qual é o caminho das pedras para o incorporador pequeno que quer se profissionalizar e que quer arrumar a casa para que ele se junte a esse grupo do pessoal que está fazendo um bom trabalho? Essa sua pergunta é excelente, porque depois da minha fala no painel que a gente falamos sobre funding, praticamente 80% das perguntas dos incorporadores que chegaram a mim foi muito nessa linha. O que eu tenho que fazer para começar a me estruturar para estar nesse setor, para poder pleitear funding, né? Então a gente costuma dizer, e a gente vai também usar o canal da B3 Educação, criar aí um segmento focado para a incorporação imobiliária e a gente começar a disseminar isso, porque é muito importante, de novo, né, o incorporador olhar com os olhos do investidor e tem, acho que, um mínimo de organização que ele tem que ter para pleitear estar eu costumo dizer assim, para estar na festa, né? Para ele poder, qual o ticket para ele entrar na festa? Então, para ele entrar na festa, primeira coisa, tem que ter um ERP. Se não tiver um ERP é difícil, né? Fica difícil. Como é que ele processa? Como é que são os processos internos? Então, ter um ERP e ter um ERP de renome, de mercado, como o Cienge, é importante porque mostra já, primeiro, um nível de maturidade de processos internos. Então, legal. Então, ele tem um sistema de gestão da empresa dele, então ele já tem processos mapeados, uma série de coisas. Então, a primeira coisa é ter um ERP. Segunda coisa, tenha a sua apresentação institucional sempre atualizada. Invista numa apresentação institucional. Por quê? De novo, quando você está numa vitrine, quem está chegando e passando na vitrine, ele quer saber quem é você. Quer saber um pouco da incorporadora. Então, a apresentação institucional é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, que se não for de início, vai ter que ter em algum momento a incorporadora, tenha balanço auditado. Uma coisa é você ter o seu balanço. Outra coisa, de novo com os olhos do investidor, é ter um balanço auditado. Se o balanço é auditado por um terceiro, tira uma série de dúvidas que possam ter do ponto de vista de quem vai investir. Outra coisa muito importante, histórico. A gente sabe que empresas incorporadoras, as menores, elas vão tocar um projeto por vez. A gente sabe que o ciclo imobiliário ele leva aí de 5 a 8 anos. Então, assim, ter esse histórico atualizado de quais foram os projetos que vocês já empreenderam, como foi, isso também é importantíssimo. Então, a gente fala... E uma outra coisa também importante de se ter, parece simples, e é simples de se implementar, é um conselho deliberativo da companhia. Como é que se tomam as decisões na companhia? Não, eu sou o dono, eu falo, todo mundo obedece? Pode ser, mas quando, de novo, quando o investidor olha para a tua operação, ele quer entender que esse assunto foi discutido internamente. Então, você tem um conselho de tomada de decisões com uma atinha, que mantém ali, não é para publicar essa ata, mas para vocês terem um controle, uma governança, um histórico, né, de rastreamento de tomada de decisões, é importantíssimo para quem está olhando para vocês. Eu acho que essas boas práticas, a gente vai começar a disseminar modelos, vamos começar a engordar um pouco isso com o tempo, porque tem duas coisas aí também no mercado. Tem uma outra questão aí, agora voltando para o mercado, né? Então, a primeira coisa que eu falei do mercado, né? Dificuldade de se achar projetos, custo alto e um prazo elevado para se decidir sobre o projeto. E hoje, o mercado, ele olha para o segmento, a não ser operações específicas e relacionamentos específicos já de bancos com incorporadoras, enfim, onde já se tem uma apuração de risco, mas quando a gente olha para o mercado como um todo, os fundos acabam precificando todo mundo como risco elevado. Quando se precifica como risco elevado, significa que a taxa é maior. Fica caro o dinheiro. Então, o que a gente quer, começando agora com o Block, é mostrar também para o incorporador a mesma visão da incorporadora dele que o mercado de capitais tem. Ou seja, no que ele pode melhorar? Como é que está meu risco? E quando a gente, de novo, né, olhando para a incorporação, são 3 pilares de risco da incorporação. Primeiro é o risco dos recebíveis, né, pensando naquele projeto. Então, o risco dos recebíveis, como é que foi a geração dessa carteira, como é que era o score de crédito desses clientes, acompanhamento, posição de inadimplência, enfim, gestão de carteira de recebíveis como um todo. Aí você tem o risco do empreendimento,
como que esse empreendimento está evoluindo? E aí vem, por que eu preciso contratar uma... eu sou incorporador, eu faço minha medição de obra. Tudo bem. Se você contratar um independente para fazer a medição e apuração da evolução da sua obra, o mercado enxerga isso como uma governança mais elevada. Porque agora eu tenho um terceiro que não tem, né, relação aqui com o empreendimento e com o funding, fazendo a apuração ali de como está a evolução da sua obra. Então, o risco do empreendimento também. E o terceiro, que é o risco da incorporadora, que é uma visão mais de crédito, não só da incorporadora, mas do guarda-chuva de CNPJs aí, ligados à incorporadora. E aí entra também o histórico. Então, esses 3 pilares de risco, nosso grande sonho aqui é poder dizer, a incorporadora A aqui, ela é uma AAA, porque ela é, neste projeto, ela é uma AAA, porque a visão de risco, né, o componente de projeto é projeto. Por quê? Na parte dos recebíveis, ela é A, como incorporadora ela é A, e como evolução de obra ela é A. Perfeito. Então, deixa eu tentar só fazer um paralelo, a gente tem todo tipo de... Né? Tem o pessoal mais experiente, tem o pessoal que está tateando agora sobre os termos financeiros. Certo. Então, o que é o AAA? Né? O mercado de capitais, o mercado financeiro, ele cria um rating, uma nota para o ativo financeiro. Fala assim, cara, esse é um ativo financeiro, nota 10 com estrelinha. É o AAA, onde ele atende todos os requisitos de credibilidade, rastreabilidade, as questões de auditoria, de compliance, de governança, né? E daí para baixo você tem as notas menores. Fala assim, cara, esse cara aqui também é bom, mas já não é tanto. Esse cara aqui já fica uma dúvida aqui, outra ali. Ou seja, se como na escola, né, o aluno bom tem nota 10 e a turma lá do fundão vai chegando lá no 5 ou 6, a mesma coisa se traduz para o mercado de capitais. E o paralelo que o Kaeli está trazendo aqui é que o projeto imobiliário está indo para um mesmo caminho, ou seja, no final das contas, um investimento no empreendimento imobiliário é um fundo de investimento. Claro que não é um fundo de investimento, eu estou tentando trazer um paralelo aqui para o pessoal que está um pouco mais habituado com investimento em bolsa, onde eu vou avaliar se aquele é um bom investimento ou não é, se tem riscos controlados, se eu posso confiar naquele cara. Então, ou seja, só tentando trazer um paralelo para o nosso público de como que o mercado de capitais avalia um investimento e como que o mundo da incorporação ainda caminhava majoritariamente distante desse planeta. Sim. E que agora, com as regras de compliance, de transparência, de tudo mais que a gente vem trazendo para esse mundo, a gente vai adicionando esse layer, né, do mundo financeiro para o mundo da incorporação. E isso se abre para um leque de oportunidades, né, Kaeli? Vamos pensar o seguinte, você trouxe um número legal. 8% do mercado tem acesso a plano empresário, ou seja, 92% está fora da mesa. Por outro lado, 8, 9% do PIB brasileiro está lastreado em imóveis, né? Ou seja, na indústria da construção. Só para vocês terem uma ideia, o Chile, né, um país da América Latina também, muito menor do que o Brasil, esse número já é quase 30%. E em nações desenvolvidas, esse número vai a 40%, 45%, 50%, chegando a 60%. O que eu quero trazer aqui? Cara, a gente tem muito a fazer dentro do segmento da construção, né? O Brasil Sim. é um país em construção ainda. Por outro lado, o mercado de capitais ainda muito longe do mundo da construção, né, de forma geral, e que agora essas iniciativas vão tirando camadas, Sim. vão aproximando esses mundos, e eu acho que essa que é a grande visão, né, do empreendimento imobiliário ser visto como um investimento para o mundo de fora, aquilo que você falou. O investidor, ele quer colocar o dinheiro, ele só não tem visibilidade de onde fazer, de como fazer, Exatamente. De como avaliar, porque cada um desses projetos ele vai medir com uma régua diferente. Exatamente. Porque a gente não consegue traduzir para um mesmo mundo. Não consegue ter uma visão de risco. Você falou um outro número muito importante, você falou que o crédito imobiliário em relação ao PIB. Nós estamos aí perto dos 10% já há muito tempo e a gente não consegue passar dele. Lógico, tem condições macroeconômicas, mas existe a questão do limite do funding. Então, por que o funding de mercado é importante? É ele que vai fazer essa passagem. Porque como a gente tem os fundos regulatórios de FGTS e SBPE, eles são finitos. Eles são finitos. E eles já estão ali no... Sim.
namorando com a finitude E deles a ali. gente vê o pessoal da Caixa fazendo um trabalho memorável de fechar as torneiras do FGTS, que todo dia alguém Sim. inventa de abrir uma delas, né? Sim, com certeza. E drenar o fundo ainda Então, para a mais. gente dar esse salto e sair dessa barreira dos 10% que a gente não consegue passar, é o funding de mercado que vai fazer isso. Então, eu diria que assim... Você consegue, desculpa, Kaelia, só porque esse assunto é muito interessante, você consegue trazer para a gente um número, o que é a representatividade de um funding de mercado num país desenvolvido? Nos Estados Unidos? Ela é total, né? Porque não existe funding regulatório. Certo. Não existe, Não nenhum outro existe. país Assim, desenvolvido existe fundo regulatório. Lá fora, o recebível imobiliário, e eu venho falando isso para muito incorporador, cara, ele é o ouro do negócio. Ele é a base de tudo. Então eu falo que o incorporador tem que voltar para casa, olhar para os recebíveis dele e agradecer. Porque o recebível ele é a base de tudo. A partir dele que se estruturam operações lá. Então eu costumo dizer, a B3 já organizou vários mercados. Quando se organiza um mercado, o boom de crédito que se tem é enorme. É enorme. Porque passa a se dar credibilidade para investidor. Então, assim, ao organizar esse mercado, nós vamos ver essa roda do funding girar e o funding de mercado ser cada vez mais participativo. De novo, questões macroeconômicas que impactam e às vezes um produto fica melhor do que o outro, enfim, isso sempre vai existir. Mas eu acho que o nosso trabalho como infraestrutura de mercado, e aí esse é o papel da B3, é juntar essas pontas e fazer com que a roda do funding gire. Esse é o grande objetivo. E que se tenham aí e que possam se criar novos produtos em cima disso. A gente já ouve falar de tokenização, tokenização do recebível, do imóvel. Do imóvel ainda, acho que tem algumas questões aí para se falar, mas a tokenização do recebível já é possível. Então, e nós já temos dentro da B3 a Digitas, que é o quê? Um balcão de ativos reais tokenizados. Então, eu já tenho até onde colocar isso num balcão para o mercado secundário. De novo, que movimento funding fora do Brasil é uma boa emissão primária, barata, rápida e eficiente, e o mercado secundário. O mercado secundário é quem vai comprar essas carteiras ao longo do tempo. Então, isso pode até trazer um pouco de independência até do próprio plano empresário dos bancos. Você pode conectar o funding de mercado, você pode novamente empoderar a incorporadora sobre a carteira que ela originou. De novo, e essa carteira que ela originou, ela pode ter valor para ser empacotada e vendida. Enfim, acho que a criatividade aí não tem que ter limite. Mas se o mercado não estiver organizado, eu costumo dizer que o bloco, agora, nesse momento, ele é a pedra fundamental. E nós, lá na Bolsa, também enxergamos como a pedra fundamental desse segmento. E a partir do momento que estiver organizado, de novo, pensem todos com a cabeça de investidor. Sempre com a cabeça do investidor. Quando o investidor olhar para esse mercado como um mercado organizado, onde ele vai ver lá que tem recebível, ele não precisa se preocupar em abrir um contrato de compra e venda para ler o que está escrito nele. Eu estou dando no meu balcão já um carimbinho meu, dizendo, está validado. É firme. Está validado, o fluxo financeiro está batido, né? Então, acho que essas informações elas são importantíssimas para que o mercado construa cada vez mais essa confiança no papel e esse mercado evolua. E eu falo, só tem notícias boas. Os principais fundos dizendo, tenho mais dinheiro para pôr no setor. Investidor pessoa física, cada vez mais investindo nesses papéis. Então, o momento da gente se organizar é agora. E essa organização ela começa pela gestão dos recebíveis. Porque ele é a pedra fundamental de qualquer operação que você vai estruturar de funding, ele é a garantia. O recebível é a garantia. Então, mesmo se for um plano empresário, ele é garantia do plano empresário. Se for CRI, Liga, LCI, ou seja, ele está envolvido em tudo, né? O consumo dele como garantia de operação. Então, é bem isso. Acho que é um momento, a gente está num momento mágico no setor da incorporação imobiliária, de colocar essa estrutura de pé, para que a gente possa ter uma revolução do funding e consiga aí, como economia, como país, vencer essa barreira dos 10%, que ela não vai ser vencida pelo funding regulatório, porque ele tem limite, ela vai ser com funding de mercado, inclusive atrair investimento estrangeiro para o Brasil na incorporação imobiliária. Imagina um estrangeiro hoje colocando dinheiro em incorporação imobiliária aqui, ele não faz ideia de quem é, de que cidade está se construindo, enfim, né?
Então a ideia é dar essa visão de governança, essa visão de gestão de risco também para se atrair novos investidores. Muito bom, Kaeli. Obrigado pelos teus esclarecimentos. Nosso tempo aí voou, já estamos chegando ao fim. Um recadinho final teu. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa iniciativa da B3, qual é o caminho aí para contatá-los, para entender melhor o processo? Boa. Deixa eu pegar o contato aqui. Eu posso deixar o meu contato? Claro. Eu posso deixar o meu contato aqui. Marcos Kaeli, meu celular 11 986 966 006. Podem entrar em contato comigo, eu distribuo isso com a equipe internamente. E vamos falar de funding. Falar de funding. As procuras têm sido muitas aí depois da fala que eu comentei, todo mundo perguntando como é que funciona, como é que vai ser. E a estrutura que a gente tem pondo no ar, conceitualmente, ela é simples, mas ela tem um esforço grande de implementação e por isso que somos parceiros da Cienge também. A gente acredita muito na parceria com vocês aqui também para trazer esses projetos para dentro do bloco, né? Porque a gente acaba tirando esse ônus do incorporador de ter que se preocupar com a integração. Então a gente acredita na parceria e vamos falar de funding. Convido todos aí para conhecerem, para estarem, participarem do bloco e vamos falar. Muito bom. Kaeli, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você que estava com a gente. Um enorme prazer falar com vocês, o público que nos ajuda a construir o Brasil. Obrigado e até a próxima.